Nós estamos conversando nessas quartas-feiras passadas sobre o período que antecede a Páscoa. E a partir de agora nós vamos adentrar no que é a Páscoa cristã. Porque a Páscoa na sua origem não é cristã. É de outra religião. Ela é instituída por Deus, mas ela toma forma em outro grupo religioso. Mas então por que que a Bíblia fala de Páscoa? O senhor mesmo, pastor, já disse que é uma das datas, que é a data mais importante da fé cristã. E o que eu chamo de Páscoa cristã é baseado naquilo que eu já falei para vocês, e eu creio que vocês já entenderam no nome de Jesus. Nós, os cristãos, não comemoramos a Páscoa, nós não fazemos uma festa da Páscoa. A Páscoa ela é instituída. Se você estava aqui nas quartas-feiras passadas, você viu, se muito não me engano, na quarta-feira retrasada, que a Páscoa é uma rememorização. A gente rememora a libertação lá do cativeiro do Egito e o cuidado protetor que Deus os deu na caminhada para Canaã, no deserto. Então nós rememoramos isso. Depois disso, a Páscoa é instituída mais uma vez, mais ou menos um mês depois ela nunca mais é celebrada. Ela vem ser celebrada por Josafá e Ezequias, se muito não me falha a memória, que encontra o livro, faz uma reflexão sobre o livro da lei e celebra novamente a Páscoa. Depois a gente vê na época de Jesus. Mas quando nós adentramos na época de Jesus, a Páscoa, ela já não é uma comemoração, já não é somente uma festa. A intenção que Jesus reproduzia no coração dos seus discípulos era para que eles compreendessem o significado da Páscoa. Eu falei há pouco aqui acerca dos dízimos. Se você não adentra, ou não é levado a adentrar-se no espírito da palavra, na mensagem contida na palavra, você vai ficar a vida toda querendo descobrir o peixe que engoliu Jonas. Você vai ficar a vida toda querendo saber se os olhos de Jesus eram azuis ou verdes ou castanhos. Se ele tinha cabelo crespo ou cabelo liso. Você vai querer saber se Adão tinha umbigo. Porque isso são os paramentos, a decoração. Mas o espírito, o que está por trás da intenção de Deus para edificar a nossa vida, isso que deve fazer, o que deve ser importante na nossa expectativa acerca da palavra de Deus. Então a Páscoa, o importante é o que ela significa hoje para nós. Então nós não comemoramos a Páscoa, mas celebramos o seu significado. Você entendeu? E aí, gente, já viu, isso aí já não precisava repetir para vocês, que a Páscoa não é coelho, a Páscoa não é ovo, não é ovo de chocolate. Você já entendeu que a Páscoa é cordeiro imolado, sacrificado e sangue derramado. Mas a gente olha para a Páscoa hoje, essa semana na nossa igreja é propícia para nós fazermos essa transição do que foi a Páscoa e do que é a Páscoa hoje.
Porque a celebração daquela festa, que tinha todo o ritual, não vou me repetir aqui, lá na primeira mensagem eu falei como é que era o ritual, tinha que pegar um cordeiro, não podia quebrar os ossos deles, ele tinha que ser cozido. Ele não podia ser cozido, ele tinha que ser assado. Tinha todo um ritual, tinha que comer ele a noite toda, se não comesse, o restante... Enfim, tinha todo um ritual para celebrar a Páscoa. Nem eu nem você precisamos fazer esse ritual mais. Tem gente que ainda preserva os rituais do Antigo Testamento. Nós não preservamos mais. Porque o nosso Cordeiro Pascal foi o Senhor Jesus. Fora Ele que fora imolado, fora Ele que fora sacrificado pelas nossas vidas. E onde a gente adequa isso? O que é a celebração da Páscoa para o cristão? Para o cristão. É a Santa Ceia do Senhor. É lá que nós rememoramos o sacrifício do Cordeiro. É na mesa, por isso que eu disse, você não pode recusar nunca esse convite. Nós nos assentamos à mesa com o Senhor Jesus, para que nunca esqueçamos que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, tirou o pecado daqueles que se entregaram, que decidiram segui-lo no Espírito e com verdade. Então a Páscoa cristã é a ceia do Senhor. Todas as vezes que reunidos em meu nome, comei do pão e bebei do cálice. O cálice da nova aliança do sangue derramado em favor de muitos. Viu? Não é de todos, é de muitos. Daqueles que se entregam, que derramam a sua vida na presença de Deus, na presença do Senhor Jesus. Então a Páscoa não é coisa, mas ela aponta para a coisa. Ela ilumina o que de verdade é. Quando eu digo a coisa, eu não estou menosprezando o fato da crucificação, só para que você compreenda o bojo completo. A Páscoa, ela aponta para pontos cruciais, assim, vitais da fé cristã. Por isso que eu digo que é a data mais importante da caminhada da igreja cristã. Nós não a comemoramos, nós não fazemos uma festa da Páscoa, mas nós celebramos o que ela significa. Porque a Páscoa significa a crucificação, morte e ressurreição do Cordeiro Santo imolado pelas nossas vidas. É dessas três coisas que a gente vai falar hoje, na próxima e na próxima quarta-feira. E hoje eu quero falar sobre esse texto que a gente acabou de ler, que fala da crucificação do Senhor Jesus. Os 4 evangelistas, eles descrevem a crucificação. Aliás, esses 3 temas, a crucificação, a morte e a ressurreição, são descritos por Mateus, Lucas, Marcos e João. Tu vê da importância. Tem fatos na Bíblia que só um evangelista escreve. Outros 2, outros 3, enfim, mas esses 3 fatos, os 4 escreveram. João, Lucas, Mateus e Marcos escreveram esses 4 fatos. E hoje eu quero conversar com vocês sobre a crucificação. E peço você que você mantenha a sua Bíblia aberta. Porque o primeiro texto que nós lemos diz que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ou lugar chamado Caveira, é um lugar chamado morte. É um lugar onde havia a crucificação, onde eles levavam para ser crucificado. Foi ali a crucificação, o texto diz. Ali o crucificaram.
Por que alguém era crucificado? Primeiro, porque não era um criminoso qualquer. A crucificação era para aqueles criminosos, aqueles crimes gravíssimos, aqueles crimes que estava qualificado como crime hediondo, crime gravíssimo. Segundo, por que alguém era crucificado? Porque o império, o detentor da lei, ele queria exemplificar. Dizia assim: está vendo o que acontece com quem comete esse crime? E terceiro, por que alguém era crucificado? Porque o império queria estabelecer essa autoridade. Esse dia eu estava fazendo uma visita num lugar não tão distante daqui, e a menina me contou uma história terrível. Falou assim: tá vendo aquela esquina ali, pastor? Assim, daqui para a esquina ali. Quem está aí, sei lá, uns 10 metros, 15 metros daqui da onde a gente está. Ali uma vez mataram uma pessoa e o corpo dela, Moura, ficou 15 dias lá. A gente não aguentava mais o odor. E eu perguntei, mas por quê? Ele disse, porque os assassinos disseram que ele tinha que ser exemplo. Os urubus tinham que... para que ninguém ousasse fazer o que ele fez. Para que ninguém confrontasse eles. Era isso que o Império Romano fazia. Porque o crucificado, ele não podia ser enterrado. Ele ficava lá, na cruz, para vir as aves, os urubus e aquele corpo. Então era uma morte terrível. Antes, durante e depois, porque o morto levava a sua cruz. Imagine. Em alguns lugares aí, vocês podem falar mais do que eu, eles fazem as pessoas cavarem as suas próprias covas, né? Para poder... Era terrível. Então era uma morte assim, sanguinária. Então o texto diz que o Senhor Jesus foi crucificado. É a morte de um criminoso terrível. Jesus, ele é acusado de 3 transgressões. Ele é um agitador qualquer. Ele perverte o povo contra o império. Ele é um incitador, ele é um rebelde. Ele é acusado de rebeldia contra o império. Jesus, ele é acusado também de blasfêmia, porque ele vivia dizendo que era Deus, eu e o Pai somos um. E a outra acusação que pesa sobre Jesus é a profanação da religião, porque ele curava no sábado. Sábado não pode fazer nada. E por causa dessas 3 acusações, ele é julgado e condenado. E por isso ele é levado ao martírio da cruz. Mas a pergunta é por que é que Jesus teve que passar por isso? Por que ele teve que passar por aquela cruz, aquele martírio tão grande, tão terrível?
o versículo 34 meio que responde isso. Meio porque eu vou lembrar vocês algumas outras passagens que vai ratificar isso que o verso 34 diz. Diz assim, olha: contudo, ou seja, sendo crucificado lá, sendo martirizado, dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Você está sendo assassinado de uma maneira cruel, de uma maneira injusta, de forma perversa, impiedosa, e você está pedindo que Deus perdoe aquelas pessoas, ou seja, você está expressando piedade por aquelas pessoas que estão sendo seus algozes, que estão tirando a sua vida, e sem motivo. Quer dizer, motivo eles tinham, mas não era um motivo justo. Como que é possível alguém fazer isso? Só por uma coisa. Por isso mesmo que você está pensando. Por amor. Então, Jesus precisava ir naquela cruz por amor. Me ajude, porque Deus amou o mundo para toda aqui. Não. Amou o mundo com uma maneira inexplicável. É isso que João está dizendo. Com uma maneira inconcebível. Com uma maneira que a gente não sabe discernir muito bem. A gente não sabe descrever com os lábios. É isso. Então Cristo foi naquela cruz por amor de você, por amor de mim, por amor dos eleitos e as eleitas do Senhor. Foi por isso que ele subiu na cruz do Calvário. Foi por isso que ele foi crucificado sem nunca ter uma culpa. E pior, ele fora julgado culpado. Alguém diz assim: foi o julgamento mais injusto da história. Foi. Perante aos homens, esse julgamento foi o julgamento mais injusto da história. Mas esse julgamento aparentemente é feito por homens. Mas na cruz se cumpre não a justiça dos homens, mas a justiça de Deus. Volta comigo no versículo 33. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, uma à direita e outra à esquerda. Ou seja, todo mundo sabe dessa imagem, ele é crucificado, ele tem três pessoas foram crucificadas. Jesus e mais 2 homens. Jesus estava na cruz do meio, e havia um homem na direita e um homem na esquerda, na cruz da esquerda. Quando você acompanha a história, e você já conhece, um desses homens blasfema e diz assim: assim que tu é Deus? Assim que tu é Deus, você está sendo crucificado junto comigo. O que ele, estou parafraseando, mas o que ele está dizendo é isso. Ele diz: olha, tu não és Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Ainda cara de, desculpa a expressão, cara de pau. Tu não és Cristo, salva a ti mesmo e a nós também. E ele está dizendo é o seguinte: tu é Deus, tu fica aí dizendo, ficou dizendo a vida toda que você e o Pai eram um e tal, agora está sofrendo a mesma coisa que a gente. Vocês sabem que o Império Romano, ele foi um império muito sanguinário. A crucificação,   ela possivelmente não foi instituída em Roma, mas ela foi instituída em outros lugares. Mas ela foi instituída em Roma, e ela foi instituída em outros lugares. A crucificação, ela possivelmente não foi instituída em Roma, mas ela foi instituída em outros lugares. A crucificação, ela possivelmente não foi instituída em Roma, mas ela possivelmente não foi instituída em outros lugares.
mas há uma grande possibilidade de Alexandre o Grande ter trazido da Babilônia essa forma de penalidade, e ela passa a ser a penalidade de Roma. Dizem que Alexandre o Grande crucificou pelo menos 2.000 pessoas. E os imperadores romanos crucificavam muita gente. Flávio Joséfo, que é o grande historiador judeu, diz que faltou madeira em Roma, em certa época, de tanta gente que fora crucificada. E aí eles começaram a crucificar nas árvores. De forma que Jesus não foi o único crucificado. Muita gente foi crucificada. Mas a crucificação de Jesus tem uma diferença. E muita gente inocente foi crucificada. Mas a crucificação de Jesus tem uma diferença. Todos os outros que foram crucificados, ou sendo justo ou injustamente, quer dizer, justamente ninguém é crucificado de maneira justa. A crucificação não era uma coisa justa, mas ou tendo cometido um crime ou não cometido um crime, porque muitos deles só pelo fato de serem contrários ao governo, contrários ao império, isso já era motivo para crucificá-los. Jesus tem uma diferença. Todas essas pessoas foram levados para a crucificação. Forçosamente, imperativamente, coercitivamente, foram levados para serem crucificados. Jesus não. Jesus se entrega. Jesus se apresenta. Jesus se doa. Jesus é oferecido como cordeiro para ser crucificado, para ser imolado, para ser sacrificado. Os dois malfeitores representam o mundo, as pessoas, os seres humanos. Porque o da esquerda blasfema, mas o da direita reconhece. O da esquerda são aqueles que o Pai vai dizer no último dia: afasta-te, pois, de mim, porque eu nunca vos conheci. O da direita representa o mundo que vai se achegar a Deus. E o Senhor Jesus vai dizer a eles: vinde a mim, benditos do meu Pai, para o meu reino eterno. Então a cruz teve todo um significado simbólico que é real para a igreja hoje. Jesus vai naquela cruz por amor, Ele entrega-se por nós. Ele dá a sua vida para que eu e você não precisemos subir na cruz. Quando a Páscoa é instituída lá com Moisés, ela representa a rememória da libertação e do cuidado, da proteção. Então é isso mesmo. Na cruz, o nosso Senhor Jesus está dizendo assim: olha, vocês agora estão libertos do pecado que jaz sobre a vida de vocês, que os levaria à morte. Eu estou sofrendo por vocês. Na cruz, Ele está dizendo: eu estou aqui cuidando de vocês, como um pai cuida de um filho. Eu estou sofrendo para que vocês não sofram. Então vamos aqui conversar sobre hoje, sobre o dia que nós estamos vivendo. Você que está passando por um momento de sofrimento, que está doendo, e sinceramente eu não quero ser insensível com a sua dor, mas quero dizer para você, no nome do Senhor Jesus, que a cruz nos deu, te deu capacidade de suportar a dor e vencê-la. O Senhor Jesus suportou aquela dor, suportou aquele sofrimento. E quando a Bíblia diz, e a gente vai ver na semana que vem sobre a morte, diz que Ele morreu, isso não quer dizer que Ele perdeu para o sofrimento, mas você vai ver que do contrário foi que realmente aconteceu.
Por que Jesus precisou subir naquela cruz? Para livrar você desse sofrimento. A morte de cruz, como eu disse, era a morte mais sofrível, era a morte mais cruel, mais desumana. O sujeito era amarrado ou pregado na cruz, nas mãos, ou no pulso, na verdade, e nos pés. E aí ele começava, porque o peso do corpo, ele não conseguia, imagine se eu manter o peso do corpo por um prego pregado no pulso, ou mesmo amarrado com as mãos, ele não conseguia. Então ele não relaxava o corpo. Isso ia asfixiando ele. Ele ia tendo um sufocamento. Sim, como que começasse a apertar o seu pescoço. E aí ele ia suando, e suando sangue, porque ia arrebentando as suas veias. Aí ele ia desidratando. Se calou, eu pedi o presbítero, fiz um sinal daqui que eu estava com sede. O Magnazinho também ouviu, veio aqui. Sede é um negócio terrível. A fome você consegue por um tempo, mas sede é vital para a vida. Você ia desidratando gradualmente, não era uma desidratação assim, gradualmente, ia secando. E aí os seus órgãos, ou os órgãos daqueles que iam sendo crucificados, eles iam morrendo, você ia tendo uma falência múltipla, gradual dos órgãos. Lento, não era uma coisa lenta, ia morrendo, o rim ia parando, o coração começa a ficar lento, ia morrendo lentamente. Uma morte terrível, meus irmãos. Era um sofrimento terrível. O que Jesus está falando para você hoje? Para de ficar desesperado por essa dorzinha que você está sentindo na unha encravada do dedo mindinho, pô. Ele disse, eu venci o mundo, eu venci a morte. Esse negócio aí é para te aprimorar. Esse negócio aí é para te testar, é provação, poxa. Não é para te matar. Se você estiver aqui quarta-feira que vem, você vai entender que ele morre, o diabo festeja, mas ele tem uma grande decepção 2 dias e meio depois. Então Jesus subiu naquela cruz para livrar-nos do sofrimento, daquele sofrimento, mas isso não quer dizer que nós não passemos por momentos aflitivos nessa vida, por momentos onde vai dolorir, mas mais, ele passa por isso. E se ele passou, ele disse, se você estiver em mim, pode ficar tranquilo, você também vai passar. Jesus sobe naquela cruz, e ele sofre por quê? E aí você precisa ficar muito atento com isso. Ficar muito esperto, desculpa aí a expressão, ele não precisava subir, ele não precisava estar lá, ele não precisava passar nada disso, mas tem uma frase pontual lá na cruz ele tem 7 palavras, e uma delas é essa, Senhor, se possível for, afaste de mim esse cálice. E aí ele estava fugindo da sua missão? Não. Ele estava não querendo morrer? Não. Ele estava se esquivando do sofrimento? Não. Por que Jesus sofre? Para dizer que você pode passar por sofrimento. E Jesus está sofrendo ali por causa do pecado. Mas não é o pecado dele. É o teu pecado. É o meu pecado. É o pecado daqueles que foram.
daqueles que estão e daqueles que virão. Porque o pecado introduz sofrimento. O pecado traz uma consequência terrível que atrai outras duas subsequências. A primeira consequência, afastamento de Deus. O pecado afasta você da presença de Deus, porque Deus não compatibiliza. É por isso que ele diz, afasta de mim esse cálice. Há alguns historiadores que dizem que ali, pela primeira vez, ele sente a presença de Deus ofuscada nele, porque o pecado, ele tem esse poder, aspas, de fazer com que a presença de Deus, eu me recorro à oração de Davi no Salmo 51, ele diz, eu já não sinto mais o teu espírito. Ele diz, torna a dar-me o teu espírito. Davi, ele está confessando um pecado e ele diz que não sente mais a presença do Espírito Santo na vida dele. Pecado afasta a presença de Deus de nós. Cuidado com o pecado. Muito cuidado com o pecado. E aí duas coisas subsequentes acontecem. Não só essas duas coisas, mas especialmente. Primeiro, o não cumprimento das promessas. E segundo, o apagar das bênçãos de Deus nas nossas vidas. Nós não conseguimos ver mais a luz de Cristo sobre nós. E aí vem a morte espiritual. Então o que ele está dizendo? Aquele sofrimento, ele está sofrendo por causa do pecado que ele está assumindo por nossas vidas. E aí o pecado faz sofrer. O pecado está sofrendo e pode levar à morte. Porque se ele não tivesse rechaçado o pecado, se o pecado tivesse feito parte da vida dele, ele não ressuscitaria. Ele continuaria morto. Ele só ressuscita porque ele abandona, porque ele nunca pecou, porque ele não se dá ao pecado. Porque o pecado não é o controlador da sua vida. É Deus Todo-Poderoso. A Páscoa começa na crucificação. A crucificação nos impõe sofrimento. Na crucificação a gente chega, flerta com a morte. A crucificação expressou um momento terrível. Mas ele sai da cruz vencedor. Para dizer para você hoje, nessa noite, que você é muito mais do que vencedor nele. Somente nele. Vamos ficar em pé?